Olá pessoal, tudo bem? Vou falar um pouco nesse vídeo sobre a relação que as escolas têm com o conselho tutelar e quais são essas obrigações da escola com o conselho, qual é a participação que o conselho tem dentro da educação. Mas primeiro, eu gostaria de pedir a você para que você se inscreva nesse canal. Aqui nós conversamos sobre diversos temas ligados à área da educação, especialmente a parte legal, legislativa, entendimentos jurisprudenciais, sobre esse tema que é tão comum nas escolas e que também traz um esclarecimento para todos nós, pais, alunos, pedagogos, professores, enfim, todos aqueles que participam da vida educacional. Bom, tratando hoje sobre o nosso tema, gostaria de falar um pouco sobre essa relação que muitas vezes é tumultuada entre a responsabilidade que a escola tem perante o conselho tutelar e como o conselho tutelar age dentro das escolas. E aqui essa explicação serve para escolas particulares e escolas públicas. Primeiro, entendendo realmente qual é a função do conselho tutelar. O conselho tutelar, e isso precisa ficar muito claro, de uma forma muito definitiva, ele é um órgão de proteção das crianças e adolescentes. Ele não é um órgão punitivo. Ele não serve para punir crianças e adolescentes. Então, essa é a primeira situação que deve ficar muito clara, porque há ainda no imaginário de algumas pessoas que o conselho tutelar serve para punir criança e adolescente. E isso não é verdade. O conselho tutelar serve para proteger e fiscalizar a aplicação e os benefícios que crianças e adolescentes têm de seus próprios direitos. Porque a partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, e depois, em 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, se determinou a existência do Conselho Tutelar com suas funções próprias. E uma dessas funções é de fiscalização, de verificação se crianças e adolescentes estão sendo respeitados em seus direitos. Crianças e adolescentes são sujeitos de direito. Portanto, é mais do que importante que se tenha a ideia de que o Conselho Tutelar não é um órgão punitivo, e sim um órgão que, e eu estou chamando aqui de órgão, tecnicamente, né, não é bem essa a definição, mas só para a gente simplificar o entendimento, mas é algo que faz com que as crianças e adolescentes tenham os seus direitos respeitados. Então, isso precisa ficar muito bem entendido. A relação da escola com o conselho tutelar traz algumas obrigações para as escolas, no sentido de que todos nós, enquanto cidadãos, sociedade e mesmo as escolas, nós somos responsáveis pela integridade física, emocional, enfim, pela proteção dessas crianças. E isso é uma obrigação constitucional que vem lá na Constituição Federal e que determina que todos nós somos responsáveis pela segurança e pela proteção integral de crianças. E aí, então, se insere as escolas públicas e particulares. Algumas situações em que as escolas devem verificar se há ou não, se haverá ou não a, a, a possibilidade ou a relevância de trazer o conselho tutelar para dentro das escolas. Primeiro, questões de indisciplina de alunos, crianças e adolescentes, aqui eu estou me referindo. Questões de disciplina, a escola pode, naturalmente, dentro da sua prerrogativa educacional e pedagógica, resolver dentro dos muros da própria escola. Ou seja, internamente, de forma administrativa, aplicar todas as suas sanções pedagógicas, verificar se existem meios pedagógicos em que a escola possa atribuir eventualmente uma medida contra o aluno disciplinado, mas não necessariamente entender que a indisciplina por si só demandaria o chamamento do conselho tutelar. Então, a indisciplina ela deve ser resolvida num primeiro momento, como regra, dentro da própria escola, com a faculdade, com as alternativas e com todos os meios necessários para que aquele ato de disciplina seja ou sanado ou verificado quais são as causas daquela disciplina. Evidentemente que algumas questões de disciplina podem trazer origens que são inerentes a condições sociais, por exemplo. Né? Então, uma criança que acaba tendo um comportamento de indisciplina dentro da escola, de forma reiterada, e que
os professores e os profissionais de educação que trabalham com essa criança identificam que existe um problema maior por trás dessa questão de disciplina, por exemplo, está sofrendo agressões físicas em casa ou algo parecido, evidentemente que isso pode e deve ser comunicado ao conselho tutelar, né? Ou seja, o ato de indisciplina ele foi gerado por questões maiores do que simplesmente um mau comportamento do aluno, né? Mas o ato de indisciplina por si só não necessariamente demanda o chamamento do conselho tutelar. Agora, evidentemente que numa situação que se envolva e que se reconheça, né, que a escola consiga identificar maus tratos de alunos, reiteração injustificadas de faltas, evasão escolar e níveis de repetência e de reprovação desses alunos, das crianças e adolescentes, isso pode gerar e deve gerar um chamamento do Conselho Tutelar para que dentro da escola se observe se aquelas crianças e adolescentes estão sendo, de alguma maneira, lesadas em seus direitos, ou por conta da ausência da participação familiar, ou por alguma situação que acabe privando aquela criança do convívio da escola, né? Evidentemente que maus tratos, a escola deve reportar ao conselho tutelar. Ausências injustificadas, repetência, evasão escolar, tudo isso são lesões aos direitos das crianças e adolescentes que devem sim ser comunicados ao conselho tutelar. Evidentemente que a escola também deve procurar o auxílio da família, mas é importante que o conselho tutelar seja chamado para defender os interesses dessas crianças e adolescentes, para que, eventualmente, se for o caso, até possa adotar medidas, o próprio conselho tutelar tem esse poder, de auxílio àquela família que, por conta de alguma omissão, está trazendo um prejuízo para aquela criança. Então, nesses casos, a escola, em parceria com o conselho tutelar, vai visar garantir a proteção integral dessa criança. Portanto, nesse ponto e nesses fundamentos, a escola sim tem esse papel muito importante de trazer o conselho tutelar e fazer com que a participação tanto do conselho, juntamente com a escola e também com a família, traga efetivamente a proteção integral dessas crianças. Então veja, o conselho tutelar ele não é algo punitivo, ele é algo que vem a trazer um benefício para essas crianças. E a harmonia e as conversas de forma harmoniosa entre escola e conselho tutelar são fundamentais para que as crianças e adolescentes tenham seus direitos garantidos. De modo que não se pode imaginar que esses dois entes, né, tanto a escola quanto o conselho tutelar, sejam inimigos nessa relação. Na verdade, fazem parte de uma rede de proteção que envolve até questões de segurança, saúde, bem-estar, visando sempre a proteção dessas crianças. Então, nesse aspecto, sim, a relação entre conselho tutelar e escola são fundamentais na medida em que a escola tem essas obrigações de comunicar o conselho tutelar nessas questões e o conselho tutelar, claro, dentro das suas prerrogativas, pode efetivamente ir até a escola e averiguar se os direitos e garantias vinculados às crianças e adolescentes estão sendo respeitados. Então, é isso. Espero que todas as explicações tragam um alento a quem entende que o conselho tutelar é fundamental, de fato, para o convívio dessas crianças dentro das escolas, e que a gente possa entender que escola, conselho tutelar e a sociedade, a família, precisam caminhar juntas para trazer um benefício maior de proteção integral a todas as crianças. É isso. Grande abraço.